Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Mais uma vez, professor Gesso, hoje, querido, trazendo até você mais um ensinamento da palavra do Senhor. Vamos hoje continuar com a nossa empreitada Bíblia narrada ou Bíblia desenterrada. Quem tem a razão? O DNA arqueológico ou a narrativa literária? Vamos para o combate? Vamos para as evidências? Vamos para as provas que nos conduzem à conquista de Canaã, uma narrativa literária epopética para o floreamento da identidade de um povo, ou uma realidade escrita com fundamentos e provas arqueológicas. Vamos lá. Amados, o destino nacional de Israel somente poderia se realizar na terra de Canaã. O livro de Josué conta a história de uma fulminante campanha militar durante a qual os poderosos reis de Canaã foram derrotados nos campos de batalha e as tribos de Israel herdaram suas terras. E a história da vitória do povo de Deus sobre pagãos arrogantes, um épico atemporal sobre novas fronteiras, conquistas e sobre cidades capturadas, na qual os perdedores devem sofrer os cativos ou os castigos definitivos da desapropriação e morte. É uma saga arrebatadora de guerra, com heroísmo, astúcia, sagacidade e vingança amarga, narrada com algumas das histórias mais brilhantes da Bíblia. A queda das muralhas de Jericó, o sol permanecendo parado diante de Gibeon e o incêndio da grande cidade cananita ou cananeia de Hazor. E também um detalhado ensaio geográfico sobre a paisagem de Canaã e uma explanação histórica de como cada uma das 12 tribos israelitas tomou posse da terra, sua tradição, herança territorial na terra prometida. Ainda assim, como já vimos, o êxodo israelita não aconteceu de maneira descrita na Bíblia, segundo a Bíblia desenterrada. A Bíblia narrada é uma coisa, a Bíblia desenterrada é outra. Como foi a conquista de Canaã? Os problemas são ainda maiores. Como um exército em andrajos viajando, com mulheres, crianças e idosos, emergindo do deserto, depois de décadas, poderia montar uma invasão efetiva, como tal multidão desorganizada poderia vencer as grandes fortalezas de Canaã, com o seu exército, profissionais e sua bem treinada unidade de vigas, ou bigas. A conquista de Canaã realmente aconteceu? Essa saga central da Bíblia e da subsequente história de Israel é história ou mito? Apesar do fato de as antigas cidades de Jericó, Ai, Gibeon, Laquish, Hazor e quase todas as outras mencionadas na história da conquista terem sido localizadas e escavadas, a evidência de uma histórica conquista de Canaã pelos israelitas é fraca. Como veremos aqui, o testemunho da arqueologia também pode ajudar a desembaraçar os acontecimentos da história das poderosas imagens de uma fábula, de uma história bíblica duradoura. Vamos para os planos de batalha de Josué. A saga da conquista começa com o último dos 5 livros de Moisés, o livro de Deuteronômio. Quando ficamos sabendo que Moisés, o grande líder, não viveria para liderar os filhos de Israel até Canaã, como membro de uma geração que havia experimentado pessoalmente as amarguras da vida no Egito, ele tinha que morrer sem entrar na terra prometida. Antes de sua morte e de seu funeral no Monte Nebo, em Moabe, Moisés enfatizou a importância da observância das leis de Deus como uma chave para a próxima conquista, e de acordo com as instruções de Deus, passou a Josué, seu ajudante de longa data, o comando dos israelitas depois de gerações de escravidão no Egito e de 40 anos de permanência no deserto. Os israelitas estavam, naquele momento, diante da própria fronteira de Canaã.
De outro lado do rio, na terra onde seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó tinham vivido, Deus agora ordenara que a terra fosse purificada de todos os traços de idolatria, e isso acarretaria necessariamente ao complexo extermínio dos povos cananitas, conduzidos por Josué, brilhante general com talento para surpresas táticas. Os israelitas logo marcharam de uma vitória para outra, numa espantosa série de cercos e batalhas em campos abertos. Imediatamente do outro lado do Jordão ficava a antiga cidade de Jericó, lugar que teria que ser capturada se os israelitas fossem estabelecer uma cabeça de ponte. Enquanto os israelitas estavam se preparando para cruzar o Rio Jordão, Josué enviou 2 espias a Jericó a fim de colher informações sobre os preparativos do inimigo e sobre a resistência de suas fortificações. Os espiões retornaram com informações encorajadoras, e eles fornecida por uma prostituta chamada Raabe, que os habitantes da cidade já estavam temerosos com as notícias da aproximação israelita. O povo de Israel logo cruzou o Jordão, com a Arca da Aliança liderando a campanha. A história subsequente da conquista de Jericó é conhecida demais para ser contada de novo. Os israelitas seguiram as ordens de Deus, como lhe foram transmitidas por Josué, marchando solenemente em volta dos muros da cidade, e no 7º dia, com um ensurdecedor clangor de suas trombetas de guerra, as poderosas muralhas de Jericó tombaram diante deles. Josué, capítulo de número 6. O próximo objetivo era a cidade de Ai, ou Ai, perto de Betel, localizada nas colinas de Canaã, local estratégico de uma das principais entradas que ligava o Vale da Jordânia à região montanhosa do território. Desta vez a cidade foi conquistada, mas pelas brilhantes táticas de Josué, digna dos guerreiros gregos em Troia, do que por um milagre. Enquanto Josué organizava o grosso de sua tropa no campo aberto, a leste da cidade, para enganar a defesa de Ai, planejou secretamente uma emboscada pelo lado oeste da cidade, e quando os guerreiros de Ai saíram da cidade para combater os israelitas e persegui-los até o deserto, a unidade de emboscada até então escondida entrou na cidade abandonada e incendiou. Josué então reverteu sua retirada e trucidou todos os habitantes de Ai, levando todo o gado e os despojos como botim, e de modo ignominioso enforcou o rei de Ai numa árvore. Josué capítulo 8 e o versículo 1 ao 29. O pânico começou a se espalhar entre os habitantes de outras cidades de Canaã, informados sobre o que acontecera a Jericó e Ai. Os gibeonitas, que viviam em 4 cidades ao norte de Jerusalém, enviaram os emissários a Josué para pleitear misericórdia. Como eles insistiram que eram estrangeiros no país, não nativos, a quem Deus havia ordenado que fosse exterminado, Josué concordou em fazer a paz. Mas quando foi revelado que os gibeonitas tinham mentido e que eram verdadeiramente navios da terra, Josué os castigou, afirmando que eles sempre serviriam como cortadores de lenha e aguadeiros para os israelitas. Josué capítulo 9, versículo 27. As vitórias iniciais dos invasores israelitas de Jericó e nas cidades da área central montanhosa se converteram em uma causa imediata de preocupação para os reis mais poderosos de Canaã. Adonisedeque, rei de Jerusalém, logo forjou uma aliança com o rei de Hebrom, na região montanhosa do sul, e com os reis de Jarmut, Laquish e Eglon, nos contrafortes de Sheflá, ou Seflá, a oeste. Os reis de Canaã enfileiraram seus exércitos reunidos ao redor de Gibeon, mas num movimento fulminante, marchando do Vale da Jordânia, durante a noite Josué surpreendeu o exército da coalizão de Jerusalém. As forças de Canaã fugiram em pânico pela serrania escarpada de Bet-Elon
para o oeste. Enquanto fugiam, Deus as agrediu com grandes pedras do céu. De fato, a Bíblia nos diz: existiram muitos que morreram mais por causa das pedras de granizo do que os homens de Israel mataram pela espada. Josué capítulo 10, verso 11. Oh, epopeia linda! O sol estava se pondo, mas a justa matança ainda não tinha acabado. Então Josué voltou-se para Deus e pediu que o sol ficasse parado até que a vontade divina fosse realizada. Então Josué capítulo 10, versículo 13 ao 14 diz: o sol então parou no meio do céu e não se apressou a descer durante um dia inteiro. Nunca tinha havido um dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, porque o Senhor lutou por Israel. Os reis fugitivos, finalmente capturados e mortos, Josué então continuou sua campanha e destruiu a cidade de Canaã nas áreas ao sul do país, conquistando toda a região para o povo de Israel. O ato final aconteceu ao norte. Uma coalizão de reis de Canaã, encabeçada por Jabim de Hazor, formou um grande exército, numeroso como os grãos da areia da costa, como muitos cavalos e bigas. Josué capítulo 11, verso 4. Quem enfrentou os israelitas numa batalha em campo aberto na Galileia, o qual terminou com a completa destruição das forças de Canaã, Hazor, a cidade mais importante, a cabeça de todos aqueles reinos. Josué 11:10 foi conquistada e incendiada, assim como essa vitória, a terra prometida inteira, no deserto ao sul, até os picos nevados do Monte Hermon ao norte, caiu sob o domínio israelita. A promessa divina tinha de fato se realizado. As forças de Canaã foram aniquiladas e os filhos de Israel se estabeleceram para dividir a terra entre as tribos como sua herança conferida por Deus. Mas vamos ver uma espécie diferente de Canaã. Exatamente como na história do Êxodo, a arqueologia descobriu uma dramática discrepância entre a Bíblia narrada e a Bíblia desenterrada, e a situação dentro de Canaã, na data sugerida da conquista, entre 1230 a 1220. Embora saibamos que um grupo chamado Israel esteve presente em algum lugar de Canaã por volta de 1207, isso não se nega. A evidência na passagem geral política e militar de Canaã leva a aventar a hipótese de que uma invasão fulminante por esse grupo teria sido impraticável e improvável ao extremo, zero de chance. Existem indicações abundantes de textos egípcios da idade do bronze posterior, em 1550, 1150, antes da Era Comum, sobre os assuntos em Canaã, na forma de cartas diplomáticas, lista de cidades conquistadas, cena de cercos gravada nas paredes dos templos no Egito, anais dos reis egípcios, obras literárias e hinos. Talvez a fonte mais detalhada sobre Canaã nesse período seja provida pelas cartas de Tel el-Amarna. Se você já ouviu, esses textos representam parte da correspondência diplomática e militar do poderoso faraó Amenófis ou Amenhotep III e seu filho Akhenaton, que governaram o Egito no século de número século XIV, antes da Era Comum. Desculpa um pouquinho aí, às vezes a gente engasga, tá bom? Mas vamos lá. As quase 400 tabuletas de Amarna, agora espalhadas por museus do mundo inteiro, incluem cartas enviadas ao Egito por governantes de estado poderosos, tais como os hititas da Anatólia e dos babilônios, mas a maioria foi enviada por governantes das cidades-estados de Canaã, que foram vassalos do Egito durante esse período. Esses remetentes incluíam os governantes das cidades de Canaã, que mais tarde ficariam famosas na Bíblia, como Jerusalém, Shechem, Megiddo, Hazor, Laquish. Mais importante, as cartas de Amarna revelam que Canaã era uma província egípcia, firmemente controlada por administração egípcia.
A capital provincial situava-se em Gaza, mas tropas egípcias estavam permanentemente estacionadas em lugares-chave por todo o país, como em Bet-San, ao sul do Mar da Galileia, e no porto de Jaffa. Hoje parece que é a cidade ou parte da cidade de Tel Aviv. Na Bíblia não existe relato de nenhum egípcio fora das fronteiras de seu país, e nenhum é mencionado nas batalhas dentro de Canaã. Mesmo assim, textos contemporâneos e achados arqueológicos indicam que eles administravam e zelavam de forma cuidadosa pelos assuntos do país. Os príncipes da cidade de Canaã, descritos no livro de Josué como poderosos inimigos, eram, na verdade, pateticamente fracos, povos fraquíssimos. Escavações mostraram que as cidades de Canaã, nesse período, amados, não eram cidades regulares do tipo que conhecemos na história posterior. Eram fortalezas administrativas para uma elite que abrigava o rei, sua família e seu pequeno ciclo de burocráticas, com os camponeses vivendo espalhados pelas terras imediatamente vizinhas e em pequenas aldeias. A típica cidade tinha apenas um palácio, um conjunto de edificações em torno de um templo e outros poucos prédios públicos, provavelmente residências para os altos funcionários, hospedarias e outros edifícios administrativos. Mas não existiam muros em torno das cidades. As formidáveis cidades cananitas descritas na narrativa de conquista não eram protegidas por fortificações. A razão aparente era que o Egito, mantendo firme controle da segurança de toda a província, não havia necessidade de sólidas muralhas defensivas. Existia também uma razão econômica para a ausência de fortificações na maioria das cidades de Canaã, com a imposição de pesados tributos pagos a Faraó pelos príncipes dessas cidades. Os pequenos governantes locais não deviam ter meios ou autoridade para se engajar em grandes obras públicas. De fato, Canaã, na Idade do Bronze posterior, não pesava de uma simples sombra da própria sociedade que havia sido em séculos anteriores. Na Idade do Bronze Média, muitas cidades foram abandonadas e outras diminuíram em tamanho, e o total da população estabelecida não poderia exceder muito além de 100 mil pessoas. Uma demonstração de pequena escala dessa sociedade é o pedido enviado pelo rei de Jerusalém a Faraó em uma das cartas de Amarna, solicitando 50 homens para proteger a terra. A minúscula escala das forças armadas naquele período é confirmada por outra carta enviada pelo rei de Megido, que pede ao faraó para mandar 100 soldados a fim de proteger a cidade de um ataque de seu agressivo vizinho, o rei de Shechem. Então, quando nós vemos, querido, essas cartas, esses pedidos, nós vemos que todo o floreamento, toda a epopeia escrita no livro de Josué identifica que isso é um floreamento, que é um momento, é um inchaço da narrativa para que o público leitor viesse se vangloriar de uma grande epopeia. Mas é nessa epopeia que se transforma o Deus Yahvé em um Deus que mata crianças. Isso é inadmissível. As cartas de Amarna descrevem a situação durante o século de número 14, antes da Era Comum, cerca de 100 anos antes da suposta data da conquista israelita. Não possuímos outra fonte de informação tão detalhada sobre os assuntos em Canaã durante o século 13 antes da Era Comum. Além disso, os faraó Ramsés II, que governou durante a maior parte desse século, não teria com certeza afrouxado seu domínio militar sobre Canaã. Ele foi um rei poderoso, talvez o mais forte de todos os faraós, além de ser profundamente interessado em política externa. Outras indicações, tanto literárias como arqueológicas, parecem mostrar que, no século XIII, o controle do Egito sobre Canaã era mais forte do que nunca. Qualquer demonstração de agitação política, o exército egípcio cruzaria o deserto do Sinai ao longo da costa mediterrânea e marcharia contra cidades rebeladas ou povos incômodos. Como foi assim mencionado, a rota militar ao norte do Sinai era protegida por uma série de fortes e suprida com fontes de água. Depois de cruzar o exército egípcio poderia derrotar facilmente qualquer força rebelde
e impor seu domínio sobre a população local. Por isso que, para que essa epopeia viesse ter êxito dentro da literatura floreada, mitológica, né? Poética, epopética, ela precisou de todo esse floreamento, porque seria terrivelmente difícil que isso acontecesse no âmbito, querido, da naturalidade, da realidade, porque a arqueologia, a Bíblia desenterrada, ela pega a Bíblia narrada e diz: é mito, é mito, é mito e é mito. A arqueologia descobriu evidências dramáticas da extensão da própria presença egípcia em Canaã. Uma fortaleza egípcia foi escavada no sítio de Bet-San, ao sul do Mar da Galileia, por volta do ano 1920. Suas várias estruturas e pátios continham estátuas e monumentos com inscrições em hieroglifos da época dos faraós. 7, tá? Em 1294 a 1279, de Ramsés II e Ramsés III. A antiga cidade de Meguido, em Canaã, revelou indício de forte influência egípcia até a época do Ramsés VI, que governou no final do século XII antes da Era Comum. Isso foi muito depois da suposta conquista de Canaã pelos israelitas. É altamente improvável que as guarnições militares egípcias em todo o país tivessem permanecido impassíveis enquanto um grupo de refugiados do Egito estivesse provocando devastação em toda a província de Canaã. É inconcebível que a destruição pelos invasores de tantas cidades vassalas leais não tivesse deixado nenhum traço nos vastos registros do Império Egípcio. A única menção independente ao norte de Israel nesse período é a estela da vitória de Meneptah. Anuncia apenas que, ao contrário, esses povos obscuros vivendo em Canaã sofreram derrota esmagadora. Nitidamente alguma coisa não combina quando o relato bíblico, a evidência arqueológica e os registros egípcios são colocados lado a lado. Quando nós vamos seguir as pegadas de Judá, entretanto, existe, ou pelo menos tem existido, argumentos contra a evidência egípcia. Em primeiro lugar, é claro que o livro de Josué não foi uma fábula completamente imaginária. Ela reflete com precisão a geografia da terra de Israel. O curso da campanha militar de Josué seguiu ordem geográfica lógica. No começo do século X ou do século XX, um grupo de arqueólogos selecionou sítios que poderiam ser com segurança identificados com o progresso da conquista israelita e começou a cavar, a fim de verificar qualquer evidência de muralhas caídas, vigas queimadas, o resto da destruição seriam encontrados. A figura mais proeminente dessa busca foi o estudioso americano William Focke-Wulf, da Universidade de John Hopkins, em Baltimore, brilhante filólogo, historiador, erudito, bíblico e arqueólogo, que argumentava que os patriarcas eram personalidade histórica autêntica. Com base na própria leitura da evidência arqueológica, ele acreditava que a conquista de Josué também era histórica. As escavações mais famosas de Albringit aconteceu em 1926 e 1932 num cômodo chamado de Tel Beit Mirsim, localizado nos contrafortes a sudoeste de Hebron. A figura, tomando como base sua posição geográfica, a Albringit identificou o sítio com a cidade de Dabir de Canaã, cuja conquista pelo israelita é mencionada em 3 histórias diferentes na Bíblia, 2 vezes no livro de Josué, 10, 38 ao 39, 15 ao 19, e 1 vez no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Embora mais tarde essa identificação tenha sido discutida, os achados de Tel Beit Mirsim permanecem fundamentalmente para o debate histórico. As escavações revelaram uma cidade pequena, relativamente pobre, sem muralhas, que foi destruída de repente por um incêndio catastrófico por volta do final da Idade do Bronze, posterior, de acordo com Albrecht, em cerca de 1230. Sobre as cinzas dessa cidade incendiada, Albrecht percebeu que ela achava-se ser evidência da chegada de novos colonos, pedaços de uma cerâmica grosseira que ele conhecia de outros sítios nas regiões montanhosas e que
intuitivamente identificou como israelita. A evidência parecia provar a historicidade das narrativas bíblicas. Uma cidade de Canaã, mencionada na Bíblia, fora incendiada pelos israelitas, que então herdaram e se estabeleceram sob suas ruínas. De fato, os resultados de Ali pareceram se reproduzir em muitos outros lugares. Escavações realizadas no antigo cômodo da vila árabe de Beitim, identificada como a cidade bíblica de Betel, a cerca de 14 quilômetros ao norte de Jerusalém. Revelaram uma cidade habitada na Idade do Bronze posterior. Ela foi destruída pelo fogo. No final do século XIII antes da Era Comum e repovoada aparentemente por um grupo de diferente na Idade do Ferro. Combinava de modo exato com a história bíblica da cidade de Luza, em Canaã, tomada por membros da casa de José, que a repovoaram e mudaram seu nome para Betel. Juízes 1, 22 e 26. Mais para o sul, no imponente cômodo de Tel Ed Duveir de Cefelá, num sítio identificado como a famosa cidade bíblica de Laquish, Josué capítulo 10, versos 31 ao 32, uma expedição britânica descobriu em torno de 1930 remanescentes de outra grande cidade da Idade do Bronze, posterior destruída numa conflação. As descendentes ou descobertas continuaram com volta do ano 1950, depois do estabelecimento do Estado de Israel, quando arqueólogos israelitas começaram a se concentrar sobre a questão da Terra Prometida. Em 1956, o mais importante arqueólogo israelita, Igael Yadin, iniciou escavações na antiga cidade de Hazor, descrita no livro de Josué como a cabeça de todos aqueles reinos. Josué 11:10. Era o lugar ideal de teste para a busca arqueológica da conquista israelita. Hazor, identificada no enorme cômodo de Tel El Vacas, na Alta Galileia, provou, com base na localização, a proeminência de ter sido a maior cidade da Idade do Bronze posterior, cobria área de 80 hectares, 8 vezes maior que sítios importantes como Megido e Laquish. Yadin descobriu que, embora o auge da prosperidade de Hazor tenha ocorrido na Idade do Bronze Média, em 2000 a 1500 e 550 antes da Era Comum, ela continua a prosperar durante a Idade do Bronze posterior. Era uma cidade fabulosa, com templos e um imenso palácio. A opulência do palácio, em estilo de arquitetura estatuária, e outros pequenos achados, já sugerida pelos resultados das escavações de Yadin, foi percebida mais tarde, por volta do ano 1990, com a renovação das escavações de Hazor, conduzidas por Aminon Ben Tor, da Hebreu Universidade. Uma quantidade de tabuletas cuneiformes sugeriu a presença de um arquivo real. Entre as tabuletas recuperadas, uma carregava a designação de Real Ibni, e o nome de um rei de Hazor, Ibni Adu, é mencionado no arquivo Mari, embora a tabuleta e o arquivo Mari estabeleçam datas muito anteriores da Idade do Bronze Média. Podem ser relacionadas etimologicamente com o nome Jabim, também rei de Hazor, que é citado na Bíblia. A sugestiva ocorrência desse nome pode indicar que se tratava de denominação dinástica associada àquela cidade durante séculos, lembrada muito tempo depois que Hazor foi destruída. As escavações em Hazor mostraram que o esplendor da cidade, como de muitas outras em várias partes do país, chegou a um fim brutal no século de número 13 antes da Era Comum. Repentinamente, sem aviso aparente ou qualquer pequeno sinal de declínio, Hazor foi atacada, destruída e incendiada. Os tijolos de barro do palácio queimados durante a terrível conflação, ainda hoje, estão preservados a uma altura de cerca de 1,85 m. Depois de um período de abandono, instalou-se um povoado modesto em uma parte das enormes ruínas. A cerâmica ali encontrada se parece com a de antigos povoados israelitas da região montanhosa ao sul. Assim, durante boa parte do século XX, a arqueologia pareceu confirmar o relato da Bíblia. Infelizmente, o consenso erudito se dissolveria mais tarde. As trombetas realmente ressoaram e estremeceram com toda a estrutura que já havia sido tida como certa. No meio da euforia, quase no exato momento da
Parecia ter sido vencida por Josué a batalha da conquista, emergiram algumas contradições preocupantes. Mesmo quando a imprensa internacional anunciava que a conquista de Josué tinha sido confirmada, muitas peças importantes do quebra-cabeça arqueológico simplesmente não se encaixavam. Jericó estava entre as mais importantes. Como já observamos, as cidades de Canaã não eram fortificadas e não existiam muralhas que pudessem desmoronar. No caso de Jericó, não havia traço de nenhum povoamento no século XIII, antes da Era Comum. E o antigo povoado da Idade do Bronze, anterior, datando do século XIV, antes da Era Comum, era pequeno e modesto, quase insignificante e não fortificado. Também não havia nenhum sinal de destruição. Assim, a famosa cena das forças israelitas marchando ao redor da cidade murada com a Arca da Aliança, provocando o desmoronamento das poderosas muralhas pelo clangor estarrecedor de suas trombetas de guerra, era para simplificar uma miragem romântica e epopética do seu criador e narrador. Pequena discrepância entre a arqueologia e a Bíblia foi encontrada no sítio da antiga Rai, onde Josué armou sua inteligente emboscada de acordo com a Bíblia. Os pesquisadores identificaram o grande cômoro de Kiberet Etel, situado ao lado leste da área montanhosa, a nordeste de Jerusalém, como o antigo sítio de Ai. Sua localização geográfica, bem a leste de Betel, combinava acuradamente com a descrição bíblica. O nome árabe moderno do lugar de Etel significava a ruína, que é mais ou menos equivalente ao significado do nome hebraico Ai. E não existe nenhum outro lugar alternativo da Idade do Bronze posterior naquela vizinhança. Entre 1933 e 1935, a arqueologia judaico-palestina Judith Marquette Krause, educada na França, realizou uma escavação em larga escala em Etel e encontrou muitos remanescentes de uma imensa cidade da antiga Idade do Bronze, datada de mais de 1 milênio antes do colapso de Canaã na Idade do Bronze posterior. Nenhum pedaço de cerâmica ou qualquer outra indicação de um povoamento da Idade do Bronze posterior foi encontrado. Escavações retomadas e mais ou menos no ano de 1960 produziram o mesmo quadro. Como em Jericó, lá não havia nenhum povoamento na época de sua suposta conquista pelos filhos de Israel. E a saga dos gibeonitas, com seu pedido de proteção e clemência, escavações no cômodo da vila de El-Jrid, ao norte de Jerusalém, que um consenso erudito identificou como o sítio da bíblica Gibeon, revelaram remanescentes da Idade do Bronze Média e da Idade do Ferro, mas nenhuma Idade de Bronze posterior. E pesquisas arqueológicas nos sítios de outras 3 cidades dos gibeonitas, Cafira e Betot, e Cariate e Yarim, mostraram o mesmo quadro. Em nenhuma dos sítios existiam remanescentes da Idade do Bronze posterior. O mesmo vale para outras cidades citadas na narrativa da conquista e na lista resumida dos reis de Canaã, Josué capítulo 12. Entre elas encontraram Arad no Negev e Hassebon na Transjordânia, mencionada no último capítulo. Explicações apaixonadas e racionalização complexa não estavam mais sendo aceitas porque existia tanto em jogo. Olhando para Ai, Al-Brit sugeriu que a história de sua conquista se referia originalmente a Betel e em sua vizinhança, pois as duas cidades eram estreitamente associadas tanto geográfica como tradicionalmente. No caso de Jericó, alguns estudiosos procuraram explicações no meio ambiente, sugerindo que todo o extrato geológico que representava Jericó no tempo da conquista, incluindo as fortificações, tinham sido erodida. Só recentemente o consenso por fim abandonou a história da conquista sobre a destruição de Bet-Laquish e Razor e outras cidades de Canaã. Evidências de outras partes do Oriente Médio e do leste mediterrâneo dão a entender que os destruidores não foram necessariamente israelitas. Então, a Bíblia desenterrada diz que a conquista de Canaã é mito. Se você crê, amém. Só que é como eu sempre digo, você disser que não matou, não assassinou e o seu DNA está em cima da vítima, quem está falando a verdade? Julgue você. Porque a arqueologia é o DNA, é a evidência em cima do morto. Você pode
Se rachar dizendo que não matou, você vai para a cadeia e pronto. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalim. Deixa o seu curtir, deixa o seu discutir. Para o YouTube é a mesma coisa.